E aí galera, como que vocês estão? Espero que bem. Esse é o canal Viajarinos e hoje eu vou trazer um vídeo para vocês um pouco diferente daqueles que eu estou acostumado a trazer. Eu vou contar para vocês por que eu resolvi criar esse canal e qual que é a minha ideia em dividir as minhas experiências com vocês. Mas antes eu queria pedir, se você está aqui e ainda não segue o meu canal, aproveita e aperta o botão aí de se inscrever. No final do vídeo, se você curtir esse vídeo, não deixa de deixar aí o seu joinha, o seu like e também marcar aí os seus amigos. Se você tiver qualquer pergunta, comenta aqui embaixo que eu vou responder para você, tá? Eu prometo que eu te respondo. É isso aí, solta a vinheta. Legal, estamos de volta. Então vamos lá. Meu nome é Leandro Isola, como vocês devem saber, e eu sou o criador do canal no YouTube Viajarinos e também do Instagram, @Viajarinos_. Tem um underline ali porque já tinha um @Viajarinos antigo que ninguém usa, mas está lá parado e ficaram com o domínio. Eu vou contar para você por que eu resolvi criar esse canal e também esse Instagram Viajarinos. Bom, como é de conhecimento de todos, né? Acho que está todo mundo passando por esse mesmo problema. Nós estamos dentro de uma pandemia, né? E foi um momento muito difícil para todos nós, principalmente naqueles primeiros 3, 4 meses, quando a maioria de nós aí viu a sua rotina tirada. Todos tínhamos aí trabalhos, hobbies, atividades que eram cumpridas aí dentro de um ambiente rotineiro e de repente nós tivemos que mudar a nossa rotina de uma hora para outra. Comigo não foi diferente. Eu tenho uma banda de rock and roll, depois eu vou deixar o nome aqui na descrição, se vocês quiserem vocês também acompanham lá. E a gente vem numa crescente muito legal de apresentações, realização de eventos. Por outro lado, eu também trabalho no setor financeiro, então logicamente tenho um emprego aí que ajuda a pagar as contas do dia a dia. No Brasil viver de arte não é simples. E a rotina do trabalho, ela também vinha sendo mantida daquela maneira normal que a gente está acostumado, né? Acorda cedo, toma um café da manhã, vai para o trabalho presencial, enfim. E de repente, bum, pandemia e tá tudo fechado. E agora, como que vai ser esse negócio? Eu também não sabia, eu tenho certeza que vocês também não sabiam. E eu falo para vocês, o começo não foi nada fácil. Os shows da banda de rock deixaram de acontecer, a forma de trabalhar presencialmente, no meu meio de trabalho, como eu disse, no meio financeiro, também foi drasticamente alterada. De repente as pessoas acabaram indo para um home office, e a gente acabou desconfigurando equipes de trabalho, a gente deixou de se relacionar com muitas pessoas de uma hora para outra. A gente nos vimos aí isolados. Visitar nossos pais se tornou uma atividade extremamente perigosa, com todas aquelas informações que a gente recebia. Eu também fiquei com bastante medo de poder encontrar os meus pais durante um tempo, sabendo da questão da pandemia, né, do espalhamento da doença e do vírus. Talvez que eram mais idosos, são mais idosos, né? E como sempre disseram, os mais idosos estavam mais expostos aí. A gente via algumas cenas na Itália que não eram legais. Enfim, esse momento inicial foi muito complicado. Mas assim como vocês, eu também tive que me adaptar. Me adaptei a uma nova rotina, uma rotina um pouco mais restritiva, mas de qualquer forma tive que me adaptar. O ser humano é um ser adaptativo, né? O ser humano por natureza é um pouco avesso a mudanças, mas é muito, muito adaptativo. Depois de um tempo, organizando essa minha rotina, eu percebi que aquele momento da pandemia, o momento que eu estava fechado, era um momento que eu precisava me conhecer um pouco mais. Assim como muitas outras pessoas, eu acho que eu fiz uma viagem interior. Eu procurei descobrir quem que eu era, as coisas que eu gostava e trazer algumas coisas à tona. Eu me lembrei de uma passagem, uma vez, frequentando uma reunião de um grupo de cabala. Sim, eu já frequentei um grupo de cabala. Eu lembro uma mensagem que a gente recebeu naquele grupo que me tocou bastante. A mensagem era: nós somos aquela criança que nós éramos aos 5, 6, 7 anos de idade, e essa criança mora dentro de cada um de nós ainda. A questão é que durante a vida nós vamos passando por tantas experiências positivas, negativas, destrutivas e construtivas, que nós vamos criando camadas em torno dessa criança, como se fossem anéis de cebola. E dependendo da nossa trajetória, nós somos uma cebola muito grande ou uma cebola um pouco menor. E lá no meio, naquele miolo, está a nossa criança, que é a nossa essência. A pessoa que estava falando sobre isso disse: a gente precisa encontrar a criança que tem dentro da gente e libertar essa criança para que a gente viva na nossa plenitude e siga aí aquilo que realmente está na nossa trilha, os nossos desejos, nossos sonhos, objetivos de uma forma muito mais natural. Então eu procurei mergulhar nesse processo. Como eu disse para vocês, essa frase fez muita diferença na minha vida, buscar a criança que estava dentro de mim. Então eu resolvi que na pandemia eu teria muito, mas muito tempo para trabalhar isso, trabalhar o meu interior, descobrir quem eu era de verdade, ou então resgatar pelo menos aquela pessoa que eu era. Sempre fui um cara muito agitado, muito alegre, otimista, proativo.
claramente com defeitos como todos nós temos. Sou um ser humano, também erro, também falho, mas entendi que eu tinha ali um momento muito legal para poder me aprofundar em mim mesmo. Resolvi focar em algumas coisas que eu gostava, entre elas estava o mundo das viagens. Eu sempre sonhei em viajar muito, em ser livre, em poder conhecer o mundo todo. Durante muito tempo eu não tive essa possibilidade e eu resolvi estruturar minha vida nos últimos anos para que eu pudesse viver pelo menos essa experiência, que é uma experiência que me trazia muita curiosidade, conhecer gente diferente, culturas distintas, experimentar coisas novas, vivenciar outros climas, conhecer outras paisagens, abrir meus horizontes realmente, deixar de ter alguns preconceitos. Tudo isso as viagens trazem pra gente, não tenham dúvida. E comecei a viajar por muitos locais, não só no Brasil, que eu já conhecia bastante coisa, mas também pelo mundo, onde eu tinha viajado muito pouco. Tinha viajado muito pela América do Sul, mas menos por outras partes do mundo, e resolvi sair e me aventurar por isso. Mas a pandemia também veio e deu um break nesse processo. Ainda assim, aos poucos, com as coisas se acomodando um pouco mais, a gente tendo um pouco mais de informação, eu entendi que era possível fazer algumas viagens com algum nível de segurança. Resolvi, logicamente, me arriscar, né? Apesar de muitas orientações que a gente recebe, resolvi me arriscar. Eu tinha a consciência de que quando eu voltava das viagens eu precisava me isolar, né? Porque, querendo ou não, cada um assim responde por sua vida, tem o seu próprio caminho, e eu sabia disso, né? As consequências que eu viesse a sofrer seriam frutos da minha própria tomada de decisão. Mas uma coisa eu não podia fazer, era colocar as pessoas em risco por conta das minhas tomadas de decisão, das minhas opções. Então, com muita tranquilidade, eu resolvi continuar viajando, logicamente não com a mesma intensidade, mas para alguns lugares interessantes. E durante a pandemia eu tive a oportunidade de conhecer um lugar muito especial, um dos poucos locais que estavam abertos para turistas brasileiros, que é a Turquia. Então vocês devem me acompanhar tanto no meu Instagram quanto aqui no YouTube. Tem alguns vídeos ainda por vir, mas tem bastante foco na Turquia ainda, porque é uma experiência mais recente que para mim foi muito tocante. E por que a Turquia foi muito tocante para mim? Foi tocante porque é uma cultura totalmente diferente da nossa. E toda vez que a gente se depara com algo diferente, a gente cresce. Eu falo para vocês, a gente cresce, a gente dá o passo à frente, a gente se depara com coisas que a gente recebia como informação, muitas vezes uma informação rasa, com poucos detalhes, e aí a gente tem a possibilidade de entender muito melhor como determinadas questões funcionam. Eu digo de costumes, hábitos, religião, a própria língua, o comportamento das pessoas de um lugar. E aí estou falando da Turquia, porque a Turquia é um local extremamente diferente em relação aos países ocidentais e o Brasil, que tem uma cultura bem ocidentalizada. Ali eu pude entender que muito daquilo que a gente recebe não é bem por aí, não é verdade. Tem muita propaganda, né? Muita propaganda negativa, inclusive. E como eu disse para vocês, viajar e conhecer essas culturas, principalmente aquelas que são muito diversas, diferentes em relação àquilo que a gente aprendeu, fazem com que a gente abra realmente a nossa mente. E eu pude aprender muita coisa, abrir minha cabeça e dar alguns bons passos à frente. Mas nem só de viagem a vida se fez, claro. Resolvi tocar os meus projetos pessoais, o projeto da minha banda. Então vocês vão perceber que nos meus perfis, né, de rede social, eu tenho divulgado algumas coisas que eu tenho feito exatamente para poder dividir com vocês todas essas experiências que eu tenho vivido durante a pandemia. Resolvi também aprender uma nova língua. Não por acaso estou aprendendo turco, porque eu me afeiçoei tanto ao país e acabei voltando para lá mais algumas vezes. E para conseguir entender melhor, mergulhar naquela cultura que me fascinou tanto, eu entendi que seria interessante eu conseguir falar com eles, né? Dentro da língua deles eu poderia obter mais detalhes. Então hoje eu estou fazendo um curso de turco, comecei pelo Duolingo, que é um aplicativo bem legal para te dar uma base assim, pelo menos restrita, mas que dá uma chance de você se introduzir na linguagem, e agora estou partindo para um novo caminho. Mas é bem legal a gente começar a conhecer algumas palavras, entender o surgimento de uma língua, fazer uns links com o passado, ver como todas as civilizações lá no início estão ligadas, e essa descoberta foi muito bacana. Como eu disse para vocês, eu me aprofundei, eu mergulhei nessa questão das viagens, principalmente no sentido de conhecer outras culturas e coisas diferentes. Mas e por que eu estou dividindo isso com vocês agora, né? Porque antes eu não tinha feito isso, eu não tinha tido essa ideia de criar aqui um canal de YouTube ou um Instagram só de viagens. Eu digo para vocês que isso está muito linkado com aquilo que eu disse no começo da conversa. Talvez eu não estivesse muito associado ao meu eu interior. Agora que eu estou começando a me redescobrir, né, aquela criança que tem dentro de mim, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estou gostando muito mais de mim. Eu diria que eu estou apaixonado por mim mesmo, se é que é possível falar isso. E eu digo para vocês que essa experiência ela é muito cativante, é muito legal. E o fato de eu poder dividir com vocês, eu estou dividindo as minhas alegrias, os meus momentos com vocês, e também é uma forma de, logicamente, eu sempre estar voltando lá e ter as minhas próprias recordações. Então eu estou traçando a minha trilha e eu estou tentando acompanhar esse crescimento, esse desenvolvimento. Tem sido uma experiência muito bacana, muito interessante, e eu recomendo a todos vocês que nesse período ainda que nós estamos dentro da pandemia,
academia, se vocês puderem, façam o mesmo, tá? Olhem para dentro de vocês, descubram a força que vocês têm. Tem muita coisa boa dentro da gente. Muita gente fala pra gente que a gente não presta para isso, não presta para aquilo, que a gente não pode. Tudo mentira, são crenças limitantes. Deixem as crenças limitantes de lado, vão atrás do seu eu. Quando a gente começa a gostar da gente, muito mais do que a gente gostava antes, não tenho dúvida sobre isso, nós nos tornamos pessoas muito, muito mais interessantes aos olhos de quaisquer outras pessoas. Não que a gente tenha que se preocupar com isso, tá? Mas quando nós nos tornamos pessoas mais interessantes, automaticamente nós cativamos outros tipos de mudança ao nosso redor. A gente passa a influenciar as pessoas de uma forma mais positiva, a nossa autoestima é trabalhada também, não tenho dúvida, e a gente se sente muito mais conectado a todo esse processo que é viver. Quem disse que viver era fácil, não é? Mas é muito bom, digo para vocês. Nós nos conectamos a todo esse processo, a esse processo que é viver. É isso aí, a gente se sente vivo. Hoje eu me sinto muito mais vivo, muito mais conectado com tudo. O meu respeito em relação à natureza aumentou demais. Eu passei a prestar atenção em cada coisa que está conectada com outra, e tudo na natureza é muito, muito perfeito. Eu digo para vocês, mas Leandro, através das viagens você descobriu tudo isso? Não, foi através de uma viagem interior. As viagens se tornaram uma espécie de ferramenta para eu me conhecer melhor, e aí que tá. Então essa é a minha experiência em relação a viagens, é por isso que eu criei esse canal, é por isso que eu criei aquele Instagram. Não é só para vocês não, mas também é para vocês, mas principalmente é para mim mesmo, é para que eu me mantenha conectado a essa minha mudança, e eu te convido a fazer o mesmo, tá? Bom, espero que você tenha gostado desse papo curto que eu tive com vocês. Se gostou, deixa seu like aí, comenta aqui embaixo o que você acha, se você concorda com isso, se não concorda, me fala sobre as suas dificuldades de se conectar com você mesmo. Vamos criar um bate-papo aqui, estou à disposição para poder trocar essa ideia e falar um pouquinho mais sobre a minha experiência, legal? Fica de olho aí no canal, que daqui 2 semanas tem vídeo novo. Eu vou trazer para vocês um bate-volta muito legal que eu fiz em Salvador, a capital da Bahia. Eu estou com esse projeto também, que é um bate-volta primeiro pelas capitais do Brasil, coisa que você pode fazer num fim de semana, tiro curto, sai numa sexta, volta num domingo, gastando pouco dinheiro. Então esse vídeo de Salvador tá bem legal. É isso aí. A gente se vê numa próxima. Grande abraço, até mais. Valeu.